pós-Neymar, quem mais arrebentou no futebol brasileiro? Das promessas, assim. Cara que chegou, encantou, pô, vai ser o novo. Quem foi? No de 0 a 10 de hoje você vai saber. Vinhetinha. Aqui estou com o VSR e Wallace Borges. Cara, eu vou falar um negócio pra você. Fale. Acho que vai ser um dos primeiros programas que a gente fez aqui, que ele está começando. O senhor colocou o cronômetro pra girar. Disparou aqui. E eu não faço ideia do que eu vou fazer nesse programa. Qual vai ser o 10, qual vai ser o 0. Eu vou viver. Tá, viva. Eu vou deixar... Viva intensamente. Vou deixar vir. Cuidado aí. Cuidado com as coisas que você deixa vir. Cuidado. Aproveitando o hype do Estevão, muita gente tá dizendo, nossa, esse é o novo isso, o novo aquilo, o melhor pós-Neymar. A gente falou, tá bom, vamos pegar a lista aí de vários caras que surgiram de lá pra cá, do Neymar pra cá. E o Neymar até falou do Estevão, né? O Neymar encheu a bola do Estevão aí. Então a gente, pô, beleza, vamos pegar então esse gancho. Aí fizemos uma lista e já caímos um monte da lista aí. Tem 24 aí, mas a lista tinha pra mais de 40. Né? Tinha 42, para ser mais preciso. Nós não pegamos galera que começou ali muito pertinho do Neymar. A gente pegou um pessoal um pouquinho mais recente, tá? Pelo menos ali 4 anos mais novos esses caras que o Neymar, na média. O Gabriel Jesus começou em 15 ali que tá aí, né? Gabriel Jesus, então começou em 15, seria mais ou menos isso, né? O Neymar começou em 9, né? 9, né? A estreia do Neymar em 9, 2 anos depois do Neymar ter saído do Brasil, né? Exatamente. Vamos começar com o André então? Vamos lá. E aliás, só sobre o recorte, curioso o que foi o Neymar no Brasil, né, cara? O recorte tem que ser... A gente tem vários recortes, né? No século, na história, não sei o quê. Esse recorte é pós-Neymar. Isso dá o tamanho do que o Neymar foi no futebol brasileiro, tamanho do que ele jogou. Eu, sendo um pouquinho mais novo, eu sempre falo, eu nunca vi nada como o Neymar no futebol brasileiro. Não vi. Eu não vi. Pode ser que um dia eu veja, ou se eu tivesse nascido 5 anos antes, tivesse visto. Mas como o Neymar no futebol brasileiro, eu não vi. É surreal o que ele jogou, cara. E olha que a CBF ajudou bastante a não ficar maior, né? É verdade. Graças à CBF, o Neymar ganhou só o que ele ganhou. E na prática, o Neymar ficou 2 anos a mais do que o normal, né? Assim, se fosse... O movimento lá do Laor para segurar... Então, se fosse hoje, o Neymar sairia pós-título da Copa do Brasil. Quer dizer, o Neymar já tinha 18? Não, né? O Neymar é 9-2. Em 2010 ele não, ele sai, ele poderia ter saído em janeiro. O Neymar poderia ter saído em janeiro para ficar um mês esperando para poder jogar lá. Em 10. Em 10. Exatamente. Mas isso não aconteceria porque em 10 ele não era o Neymar ainda. Exatamente. Então, o normal, hoje, se fosse hoje, com o cenário de hoje, o Neymar sairia do Brasil no meio de 2010. Né? Pós-Copa do Brasil. Pós-Paulista e Copa do Brasil. Pós-Paulista e Copa do Brasil, ele já tinha... ele sairia isso. Não, ele já tinha... porque ninguém compraria o Neymar em janeiro de 10 pelo que ele fez no Brasileiro 2009, embora tenha sido coisas... números bons. Teria sido que ele na base, né? Teria comprado ele, tipo, pelo que ele já tinha expectativa, né? Teria comprado mais pelo Fred, mas não era o movimento da época, né? Então, assim, o normal seria ele sair no meio de 10, porque ele já tinha 18. Ele saiu no meio de 13, né? Então, assim... tu imaginar o Estevão mais 3 anos Ele ficou 3 anos a mais do que, entre aspas, deveria, entre aspas. Ou seja, ele ficou 3 anos... O futebol brasileiro teve 3 anos de bônus de um Neymar no Prime, né? Porque acho que a gente tem que dizer... Fez bem pra ele até, eu acho, sabia? Como jogador, como um todo, fez bem pra ele. Fez muito bem pro Santos. O Santos ganhou uma Libertadores. Não, mas como desenvolvimento dele, eu acho que fez bem pra ele. Eu também acho. Vamos começar com o André, então. Cara, então, se a gente for analisar o que jogou no Brasil e não o hype que ele criou, eu acho que o André é bem alto. Então, é que tem um negócio aí. Então, mas é isso que a gente precisa entender o que é. Tem um negócio que eu acho que vai pegar para alguns jogadores aí. Hype, eu acho que está diretamente ligado à posição que o cara joga. Perfeito. Concordo. Então, assim, o cara que não joga do meio pra frente, o cara que não é atacante, o fazedor de gol, ele sofre muito no quesito hype aí. Então, é mais difícil. Acho que a gente deveria analisar o que ele jogou, de fato, no futebol brasileiro. Mas, assim, tentar achar um equilíbrio pra não pesar muito a mão do cara que é volante, do cara que é lateral, por exemplo. O André jogou muito no Brasil. O André jogou pra cacete no Brasil. Jogou muito. E vários aí não jogaram, né? E tem também o caso como do Arthur, que jogou muito no Brasil e depois não justificou isso em lugar nenhum. Mas no Brasil jogou muito. Tem cara aí que é mais hype que bola, o André talvez seja mais bola que hype. Talvez seja isso. Cara, o André virou titular da seleção brasileira ainda jogando no Brasil. Estamos gravando antes de Brasil e Equador, né?
jogo da sexta-feira, não sei quanto foi, espero que o Brasil tenha ganhado. Jogo de setembro da eliminatória. E ele provavelmente será titular, mas não será a primeira vez, ele já foi titular da seleção brasileira jogando no Brasil. Pô, o André é campeão da Libertadores, o time era baseado nele. Campeão como um dos pilares do time. É muito grande, é pilar do time, eu acho, tipo assim... Acho que o André deveria ser 8, se bobear. Então, mas aí fazendo o equilíbrio, né? No balanço, né? E no hype. Porque assim, o que é a melhor promessa pós-Neymar? Porra, e depois do Neymar, amigo, é esse cara. Esse é o brabo. O André tá bem longe de ser o 10. Definitivamente não é o André, né? Ele tá bem longe de ser o 10. Definitivamente não é o André. É isso. Aí a gente vai ter que fazer uma média e fazer esse cálculo aí, né? Meio subjetivo aí. Então, na bola jogada 8, talvez na questão do hype ele caia para um 6 ali, né? Equilibrando. 5, talvez? Pô, mas não pode ser só o hype, porque senão no hype, sabe quem vai ficar lá em cima? Da 8 pra cima? O Ângelo. Porque o Ângelo era um hype absurdo, não era? OÂngelo era surreal, pô. Não produziu nada. Ele não fez nada. Por isso que eu tô falando. Que eu acho que o mais justo... Então a gente pode fazer o seguinte, em compensação por esse critério, o Vinícius vai ficar lá embaixo, né? Do que jogou no Brasil. Porque ele não jogou. Mas aí embora quando ele sai como o melhor jogador do brasileiro de 18. O Pseudo dá a sugestão da gente votar primeiro na bola e o hype do fim se a gente precisar desempatar. Mas é que eu não sei se dá pra gente descolar as coisas, né? Porque aí vai atrás esse ponto do Vini mesmo, do cara que ficou pouco tempo aqui. Porque se for pela bola, o 10 vai ser o Luan, pô. Ele desequilibrou uma Libertadores. Perfeito, você tem toda a razão. Né? Você tem o 10 é o Luan. Se for o 10, se for isso aí, o 10 é o Luan. Ele foi melhor jogador. Foi do Rei da América. Desses aí o único, né? Foi campeão olímpico, Rei da América. Mudando o Brasil na Olimpíada, né? Ele entra e muda o Brasil. Quem melhora o Brasil na Olimpíada foi o Luan. Então, assim, que é uma coisa meio bizarra. Tem razão. Né? Então, assim, seria ele o 10, o Hendrick 9 então, e os outros Então, se for esse o critério, a gente, por exemplo, não vai dar uma nota alta pro Estevão. Porque ele ainda não conquistou. Porque ele ainda não conquistou no momento que a gente está gravando. Mas se a gente olhar o que ele apresenta... que ficou 1 ano e meio. Se a gente olhar o que ele apresenta de material técnico, né? De ferramenta técnica, pô, aí a nota vai pro alto. Tem que fugir um pouquinho das conquistas, né? Vai ter muito jeito, não. Vai ter que fugir um pouquinho das... Faz sentido, não. Vocês estão falando, faz todo sentido. Faz todo sentido. O Pseudo defende que a gente vá no jogo de bola. Tá bom, fechou. Jogo de bola. Fechou. Aí vamos ver o que a gente faz aqui. O André vai ter que cair um pouco aí. Mas eu acho que o André jogava muito. 6, pô. Pode ser 6. Mas o André jogou. Pode ser. O Ângelo, eu concordo com o que vocês disseram aqui. Assim, eu acho que muito do que aconteceu com o Ângelo foi e não é tirando a responsabilidade dele, né? Um cara que entra em campo, que tem que render, enfim. Mas é que, pô, ele também sobe com o Santos todo zoado, né? Todo zoado. Isso impacta muito no moleque, né, cara? E o Marcos Leonardo também, quando a gente chegar lá. Mas, por exemplo, o Marcos Leonardo fez muito mais do que o Ângelo. Entregou gol, pelo menos. Gol pra caramba, né? Foi referência do time. Foi referência do time. O Ângelo, tu pega os gols dele... Talvez o Marcos Leonardo tivesse caído antes. Pode ser. Não tivesse caído na última rodada, tivesse caído até antes. Né? Ou no ano anterior, sei lá. Ou no ano anterior, enfim. Eu acho que o Ângelo tinha um hype muito grande de base. Cara, eu lembro, assim, de acompanhar a galera que falava sobre, assim, era surreal. Mas, de fato, não rolou. Acho que tinha um hype muito grande, mas eu não me sinto confortável de colocar o Ângelo à frente do André, cara. Não, mas não pode ser, gente. Não tem como. O hype não pode subir mais. O hype não pode subir tanto assim, não, cara. Concordo. Pra mim, seria pra nota baixíssima pro Ângelo. 2 ou 3? Seria um 2 ou 3. 2. Pra mim, 2. Então vai no 2. Anthony. Cara, no Brasil, eu lembro muito da copinha dele, foi 19, eu acho que ele ganha do Vasco, tenho quase certeza. Lembra que os jogadores de São Paulo rasparam a cabeça, que tinha uma menina que tinha câncer. Uma menina com câncer, Larissa, eu acho que era. Exatamente. Eu acho que foi esse ano. O hype ali do Anthony era muito alto, muito grande, e quando ele sobe pro profissional de São Paulo, ele joga bem. Só falando, o Ângelo tem 5 gols e 14 assistências em 150 jogos com a camisa do Santos. Os números são baixos, realmente muito pouco. Ele tem uma participação em gol a cada 10 jogos. E assim... Porque ele tem 15, né? Não, são 20. 14 mais 14, 20? 19. É um pouco menos, né? Pô, e assim, com 20 anos, o cara ir parar no Al Nassr, surgindo como surgiu aqui, com uma esperança que se criou, vai fazer 20 em dezembro. Puta, é zoado. Mas enfim, voltando ao Anthony. Então, eu acho que o Anthony jogou bem no Brasil, quando ele teve, foi pouco, mas acho que ele jogou bem, tinha um hype bem razoável dele, de base. E eu acho que o que o Anthony vai se perder mesmo, vamos dizer, acho que é no Manchester United, né? Porque no Ajax ele joga muito bem também, talvez tenha sido super valorizada a contratação dele, mas ele joga bem. Então, aí, por exemplo, ele sai muito cedo, ele impacta demais o São Paulo no período que ele joga, já jogando, aí sai cedo. Beleza, se você pegar o começo dele, o United dele é uma tragédia, mas a passagem dele pelo Ajax é uma passagem muito importante. Então, assim, se a gente for considerar... Então, mais ou menos que o André aí. Eu acho que é mais, eu acho. Não sei, cara.
Eu acho que é Tem mais. essa dúvida também. Eu acho que o André é mais. Eu acho que o André é mais. Eu subiria uma nota do André. Eu jogaria na 5. 5? Tá bom. O Pseudo me traz uma estatística aqui. Essa ele adora, né? O Salah tem mais gol em Old Trafford do que o Anthony. Pô, mas tipo assim, tem que pegar meio time do United também, né? Porque isso vai valer pra muita gente lá. Verdade. Cara, verdade. o Salah é surreal em Old Trafford. Tem muito gol, muito gol. Incrível mesmo, incrível mesmo. Arthur. Esse jogou muito, né? Jogou muito no Grêmio. Assim, surgiu, o foi problema parar foi em quando- seleção. o problema foi quando Chegou bateu no lá, né, fora, Então, né? chegou no Barcelona com um hype talvez acima do que merecia. Talvez não, acima do que merecia, né? Não dizia que era o novo Xavi? Diziam que ele ia fazer o que o Xavi fazia e tudo. Mas aqui no Brasil ele jogou muito, né? Ele foi uma promessaça, só que é uma posição bem diferente, né? Por exemplo, ele entra num time campeão da Libertadores e faz diferença, né? Gera impacto, muda a forma do time jogar, fugindo de pressão, então jogou muito, né? Cara, comparando, fui dar uma olhada aqui. Eu acho que é um perfil muito parecido com o do André, cara. Eu não sei se foi tão impactante quanto o André. Foi, cara. Eu acho que foi. Foi. Eu acho que foi. É um perfil muito... Eu acho Poderia que foi, eu caber acho na que foi. nota 6. Inclusive, os dois ganharam a Libertadores. Foi E junto, então. O Arthur sendo o melhor jogador da final, mesmo jogando 45 Exatamente, minutos. é. Não Porque foi ele sai o melhor machucado. jogador da final, né? Do jogo final. ele Cara, sai fui machucado. dar uma olhada aqui, a imprensa catalã, foi o que você falou, né? Que a imprensa catalã comparava ele com o Xavi. Isso. Aí o Felipe Coutinho, que estava no Barcelona, resolveu ajudar. Falou, mas pra mim parece mais o Iniesta. Maravilhoso. Não, show, tranquilo, irmão. Tranquilo, pouca pressão. Pouca pressão. Pouca pressão. Eu sempre achei o Arthur muita bola, assim. O que decepcionou foi o momento que ele sai do Brasil, né? Que ele não consegue lá manter o que fazia por aqui. Então, mas enquanto promessa, É. ele foi uma promessa que entregou muito, jogou muito e faz foi muito sentido. bem. Tá certo, tá certo. Tá justo pondo aí, seis, junto com tá o justo sim, tá justo sim. Beraldo, vou contar um bastidor. Boa. Arthur é 6. Vou contar um bastidor. O Beraldo, enquanto a gente tava aqui decidindo quem ia cair da lista dos 42, o Beraldo balançou, mas ficou, tá? Mas quase não fica Eu aqui. não teria tirado, não. Ah, lá, foi assim, ó. Foi nesse drama aí. Porque o Beraldo jogou muito. Por quê? Porque é o preconceito contra o zagueiro. Só queria falar de atacante. E provavelmente o seu, no seu ponto, deve estar falando que é o preconceito contra o São Paulo. Também. O programa que mais persegue o São Paulo na TNT Esportes. Exatamente. Cara, mas assim, o Beraldo, tecnicamente, para não sei a se o posição... programa que a gente gravou antes já foi pro ar, lá desmistificou isso. né? Isso acabou. Tem programa um- que não tá foi. vindo O programa aí, que a tá gente vindo gravou aí que acaba- recentemente, não sei se já tá no ar ou não, mas isso daí... Acabar enfim. esse discursinho aí. É. Cara, na posição, olhando jogo de bola, olhando qualidade técnica, o Beraldo foi o cara desses que surgiram, que a galera, opa, tá chegando um zagueiro grande aí. De geração pro Brasil, né? Por exemplo, o Arthur, eu acho. O Arthur e o Beraldo. O Arthur, quando surge, a minha sensação do âmbito geral é, cara, tá vindo um volante geracional pro Brasil aí. Vai ficar 10 anos na seleção brasileira e tal. De fato, não acontece. O Beraldo também, a minha sensação é essa. Tipo, cara, tá vindo um zagueiro canhoto aí que vai tomar conta da zaga da seleção brasileira durante 15 anos. Ainda está começando a sua trajetória, fez alguns jogos pela seleção, alguns bons, outros ruins, mas eu acho que gerou um hype muito grande. E no Brasil ele jogou muito, cara. A Copa do Brasil do ano passado, do São Paulo, cara, tem uma participação considerável do Beraldo. Ele entra na reta final de 22, toma conta da posição e fica em 23 jogando muito bem. Né? E aí é vendido. E aí? Mas é o zagueiro. É, Que o zagueiro, nota nós tem vamos menos dar? hype, né? É, bem menos. Tem né? menos hype, Bem né? menos. Pô, mas eu acho que eu posso estar completamente equivocado. Até o Pissando pode ajudar nisso. Mas a minha sensação é que o Beraldo gerou mais a nível de promessa do que o Antony. Será? Acho que sim, de expectativa, pô. pra posição de cada um, né? Até o Priscilo tá concordando, né? Dentro da posição de cada um, pô. eu Então concordo. cai o Antony e bota ele na 5. Pode ser, Ou- pode ser. Você sabe que o Beraldo, o hype do Beraldo fez o Pseudo ser destaque na imprensa internacional. Tem isso? Tem isso. Quando o Beraldo estava sendo cogitado no Liverpool, o Pseudo deu uma entrevista, era um veículo local, é isso? Um portal de Liverpool. Olha. O Pseudo foi lá falar um pouquinho das características do Beraldo e tal. Ele tá demais. Agora, Tá inclusive, voando o nosso tá Pseudo. gravando vídeos pro Instagram dele. Sigam lá o André Salgado ou André Pseudo? Qual é o arroba? André Pseudo. André Tá, Pseudo. André Pseudo. Vejam lá que agora Se tá tiver gravando. dúvida como é que escreve Pseudo, bota o Google aí que vai Pô, resolver. Pseudo não é difícil, não. Não é difícil, assim. Às vezes é. Bruno Guimarães. Cara, ele, assim, hype ele não teve, né? O campeão da Copa do Brasil jogando muito. Né? Jogando muito, mas era assim, Passava hype. meio batido? Não, ele acabou depois se impondo, mas hype, assim, de falar,
Cara, tá vindo aí um moleque da base, isso não teve. Ele já virou, ele já passou a ser conhecido já quando já estava se destacando a ponto de ser vendido, né? Então, assim, esse é um ponto. Isso, eu me lembro muito disso importante. Com o Beraldo. Olha, tem um zagueiro aí na base. Exatamente. É bem isso. Você não falava muito, né? Assim, então, acho que nisso tem. Agora, jogou de fato muito, um título de Copa do Brasil, foi vendido, se adaptou muito bem ao Lyon, ou seja, conseguiu fazer coisas grandes no Lyon, depois, agora no Newcastle, então. Mas não teve muito hype, né? Se a gente tá falando aqui de. Vem aí um volante que era do Rio, era do Rio de Janeiro, mas foi pro Atlético, não teve isso, né? Até porque surgiu falando, quem é esse Bruno Guimarães, hein? Entendeu? O Furacão tem um pouco disso como característica, né? De às vezes esconder os seus talentos assim, ele faz isso bem. Se você pegar, por exemplo, talvez a gente aqui tenha sido mais impactado recentemente pelo Mikael, goleiro do Atlético Paranaense, que bate pênalti, bate falta, jogou seleção de base. O Bruno Guimarães na base, a gente não tinha convocado lá naquele negócio de terceiro goleiro jovem, várias vezes, 2 vezes, sei lá. De fato, então, hype não teve, mas no Brasil ele jogou muito futebol. Por exemplo, do Ângelo, a gente já ouvia falar do Ângelo antes dele começar, por exemplo. Né? Do Bruno Guimarães a gente não tinha isso, mas jogou muita bola ali naquele período e que ele também nem era tão jovem assim, né? Por exemplo. Mas é como a gente levou tanto em consideração o hype na hora de falar do Ângelo, por exemplo, que foi parar na 2, eu acho que eu falaria mais do jogo mesmo, como o Jorge tinha falado. Analisar o jogo. Eu acho que no Brasil, eu acho que o André e o Arthur jogaram mais. Então sobe eles e bota ele na 6. E o Beraldo? O que tu acha? Acho que, sei lá. Eu subiria o Beraldo e deixaria o Bruno na 5. Eu compro. Pode ser. E aí vamos para a Cebolinha. Que o Beraldo já vai para a seleção brasileira muito pelo que ele fez aqui, né? E aí vamos para a Cebolinha. Que outro que balançou na nossa lista prévia. Programinha difícil, enrolado. Achei que era ser mais fácil. Lembrar que cada um aí tá com a camisa do time atual, tá? Do momento da gravação do programa de setembro de 24. Ok? Só pra vocês não... Vamos analisar agora. O Luan tá com a camisa do Brasil porque ele não tem time. Exato. E tem uns que você não achou foto de boa qualidade aí, né, Pseudo? O Vitor Roque e o Ângelo. Aí botamos camisa do Brasil mesmo e... Tá bom. Vambora. Camisa da seleção de base e vambora. Então, o Cebolinha, ele sai do Fortaleza pro Grêmio e vira um cara importante no título da Libertadores, né? Ele não era o titular era o Fernandinho, né? Mas ele entrou em vários momentos, rabiscando e sendo um cara importante. Depois, pouco à frente, foi negociado, depois foi cara de seleção brasileira. Pouca gente lembra, mas ele foi destaque da seleção brasileira, campeã da Copa América de 19, né? Não, pra mim foi o melhor jogador. Pra mim foi o melhor jogador. Acho que foi eleito o melhor jogador da final, se eu não me engano, né? Boa. O melhor jogador do torneio foi o condenado. Mas ele, acho que se eu não me engano, ele foi eleito o melhor jogador da final. Agora, em termos assim de produção, talvez aí ele brigue pelo 0, cara. Porque, por exemplo, nem no Grêmio ele era titular absoluto. Ele demorou, por exemplo, a ser titular absoluto no Grêmio. Eu acho que não tem como o Ângelo ficar à frente do Cebolinha, não. Não tem como. Do que jogou... do que jogou... Do que jogou, é o que a gente organizou aqui. Do que jogou, eu tô com o Wallace. Então, agora, no hype... Eu acho que o Ângelo é bem candidato a 0, tá? Então bota no 0 lá. Então já desce ele pro 0. Sério? Porque eu acho... Porque o Ângelo não jogou nada no Brasil. Não jogou nada, Jogou nada. Pô, o Ângelo... Depois eu até vi aqui que eu tinha números errados. Eu botei 4 números aqui 4 assistências. Errou pra ajudar? Pra ajudar. Deu uma moral? Ó, no Santos ele tem 129 jogos, 5 gols e 10 assistências. Caramba, passagem do Ângelo é um fracasso no Santos. Até agora a carreira do Ângelo é uma vírgula do que se imaginou que ela seria. Né? Eu acho que tem que ser isso, então. Não, tá justo. Acho que e aí acho que Cebolinha entra na 1, sei lá. Porque se a gente olhar os outros 23, todos eles têm momentos de destaque. Talvez entrar na 2. Certo? Talvez todos esses jogadores têm momentos de destaque no profissional. O Ângelo é o único que não tem. O Ângelo não tem nenhum momento de destaque no profissional. Sei lá, vai ter um gol dele que foi um gol bonito. Pô, mas sequência? Não teve. Cebolinha? Deixa na 1 ou na 2 aí, sei lá. Porque talvez na 1, apareça, tem um aí que possa pintar na 1. Eu acho que vai pintar. Douglas Luiz. Aliás, não tem nenhuma dúvida. Cara, o Douglas tem
no Vasco ele já jogava muita bola. Jogava muita bola. Jogava muita bola. E assim, hype de base, eu não sei se é porque também do Rio, né? Os meus amigos vascaínos falavam Douglas Luiz assim o tempo inteiro. Não, aqui em São Paulo também o pessoal falava bastante. Douglas falava muito do Douglas Luiz. Então assim, tinha muito hype, no Vasco ele jogou muito. Não fica marcado por uma grande conquista, né? Porque o Vasco não ganhou nada gigantesco quando teve o Douglas Luiz. Mas pra mim ele tinha um hype bem grande assim, cara. Bem grande. E eu acho que ele jogou bem no Brasil. Eu acho que o Bruno jogou mais que ele, tá? Talvez o Bruno Guimarães tenha jogado mais do que ele. Eu também acho. Não, jogou mais do que ele, teve conquistas, É tipo o Antony, assim, dá pra comparar talvez com o Antony. Quer jogar na 4 junto? Assim, o nível de influência no jogo que ele tinha, eu acho que era maior que o do Antony, por exemplo. Pode ser. Acho que ele agora, como o Antony é mais atacante, então tem toda essa questão aí. 4 também, BSR? Pode ser, por enquanto. Achei que o Douglas tinha jogado até menos, cara. Fui olhar aqui, 39 jogos pelo Vasco. Achei que tinha jogado menos. Segura pro 10 o Hendrick? Segura pro 10. Segura pro 10 o Estevão? Ou não? Eu não sei, cara. Segura pro 10, não. Meteu um casão aí? Eu não sei, meu. Você tem dúvida? Cara, então, se a gente tá indo para jogar futebol, eu acho que tem que segurar o Estevão. Então, jogar a bola. Quando a gente pediu sugestão de tema pra galera, muita gente falando, o Estevão vai ser o 10 desse programa aí, hein? Ó, vai fazer o melhor promessa, o Estevão é o 10. O Estevão... Cara, porque eu acho que com a idade que o Estevão tem, e é fácil até comparar com o Hendrick, porque tem pouco tempo, né? Que o Hendrick tinha essa idade, 1 ano atrás. Eu acho que na idade que o Estevão tem, eu não vi quase nenhum jogador pós-Neymar nessa idade influenciar no jogo no nível que o Estevão faz. O Estevão dribla bem, o Estevão finaliza bem, o Estevão pisa na área, a perna direita dele não é ruim, ele não é afobado, que é um negócio normal, né? Você tem 17 anos de idade, claro. Ser afobado é a coisa Faz mais comum parte do mundo. Ele não é. Então, assim, tecnicamente falando, jogo, qualidade, pô, cara, o Estevão é sacanagem o que ele tem mostrado. E pra mim, neste momento, estamos gravando no dia 6 de setembro... É que o Estevão é bem mais curto, né? Não, claro. Assim, Mas estamos no dia 6 de setembro, pra mim, o Estevão briga pra ser o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Nesse momento. Briga com o Pedro tá fora. O Pedro agora tá fora. E o Luiz Henrique, acho que é o maior concorrente hoje. Nesse momento, briga pra ser o melhor jogador do Brasileirão. Segura pro 10, eu tô com o Wallace. Compro todos os argumentos do Wallace. Gabigol, eu vou dizer pra vocês, eu seguraria pro 10 também. Então, mas vale o que ele jogou no Flamengo? Essa é a questão. Vale, pô. Vale o que ele fez, assim. Vale o que desde o Santos. Não vale. Porque ali ele já não era mais promessa, né? Pô, mas assim, pega o Santos, ele foi artilheiro de várias edições de Copa do Brasil. Ele foi artilheiro de 2 Copas do Brasil, foi artilheiro de um Brasileirão antes de sair, ele né? já fez Ele fazia muita coisa. Ele fez muita coisa no Santos. Porque, ó, ele é 9,5. Ele volta pro Flamengo, na realidade ele volta pro Santos no primeiro empréstimo com 22, né? 18. Com 22 anos. Então, se a gente quiser contar só o que foi antes dele ir pra Inter de Milão, já é bastante coisa. Já tem bastante coisa aqui. Mas se contar Santos e Flamengo, aí é sacanagem. Aí é sacanagem. Porque ele fez no Flamengo é brincadeira. Que aí eu acho que entrou pra história. Não vai ter debate. Se contar o que tem Flamengo, eu acho que não vai ter debate. Eu acho que a parte do Flamengo ele já não é mais promessa. Já não é mais promessa. Tá. Então beleza. Então não segura pro 10? Eu não, acho que botaria no 9 também. Mas eu acho que é 9, né? Acho que é 9. Acho que é 9. 9 de boa, né? Beleza. Gabriel Jesus, esse tinha muito hype. Nossa senhora, tinha muito hype. E muita bola. E antes de ir embora, ele é campeão da Copa do Brasil, titular, sendo importante, e é melhor jogador do Campeonato Brasileiro, do título brasileiro 16, tendo jogado metade do campeonato, quase, um pouquinho mais, porque era muito hype, era convocado, não era em vão, não. E era convocado toda hora, né? Então, por exemplo, cara, eu acho... Ele era o pilar do ataque do Tite. Eu na acho primeira que, era Tite. No primeiro ciclo do Tite, né? Que foi o meio ciclo. Que é o que a gente falou aqui, né? Do cara não sentir com essa idade tão jovem. E a seleção pressionada, né? E ele entrando em metade. Já chegou na Copa do Mundo, ele sentiu pra caramba. Eu acho que antes de ir pra Europa, o Gabriel Jesus fez mais que o Gabigol. Antes de ir pra Europa. Antes de ir para a Europa, concordo. Fez. Campeão brasileiro. Então ele só pode ser 9, né? Não pode ser 9. Só pode ser 9 e talvez a gente tenha que descer algum 9 mais pra frente. Mas vamos lá. O Gabriel Jesus merece muito a 9. Vamos lá. Muito. Arana foi um debate grande que a gente teve aqui antes de começar a gravação. Porque ele é lateral esquerdo. Mas, pô, na posição dele, sempre se falou muito do Arana, né? Desde o início. Né? Eu acho que pode pegar um pouco do que a gente falou do Beraldo, assim, sabe? De tipo assim, cara, tá vindo um moleque aí que, se tudo der certo, ele vai ser titular da seleção brasileira depois, um tempão aí. Uns 5, 6 anos. Só que aí o que acontece?
ele se machuca, aí tem a ida pro Sevilha, não funciona. Seríssima. Quando ele volta, cara, ele tava à beira de jogar uma Copa do Mundo, aí ele se lesiona seriamente na Copa de 22. Ele tinha uma chance razoável de ser o titular da seleção brasileira na Copa de 22. Acho difícil, mas ele tinha uma chance de ser titular da seleção brasileira. Ia brigar. Ia brigar. E ele se machuca, não joga. Desde que ele voltou... O Tite não tiraria o Alexandre nem por um decreto. Pelas características defensivas, né? Nossa senhora. Mas tudo bem, mas ele ia pra Copa. Mas, por exemplo, com o Alexandre tendo machucado do jeito que ele machucou na Copa, ele teria jogado pra caramba. Mas ele iria pra Copa com certeza. E, por exemplo, desde que ele voltou pós-Tite, não rolou, né? O Arana na Copa América, por exemplo, agora não foi bem. Ele também teve uma outra lesão grave, né? Então, verdade. assim, teve a lesão grave que, na sequência da lesão que tirou ele da Copa. Então, ele surge no Corinthians, aí fica ali meio reserva, meio opção, mas toda vez que entrava aparecia muito bem. E o que ele faz no Brasileiro 17 era pique de... Ele sai no meio do primeiro turno, né? Era pique de ter sido o melhor jogador do campeonato, né? Então, assim... Então, acho que apareceu um hype muito grande e ele jogou muita bola. Quer jogar junto com o Beraldo ali, na 6? E a gente não tá contando o que ele fez na volta, né? Como a gente não contou no caso do Gabigol. Vai ser igual que a gente fez com o Gabigol. A gente não está contando a volta. Assim como a gente não está contando a volta do Cebolinha ao Flamengo. Exatamente. A gente está contando antes de ir para a Europa. Tô até dando uma olhada aqui, ó. Ele foi seleção do Campeonato Paulista em 17, seleção do Brasileirão em 17. E é isso, né? Antes dele voltar. Aí na volta teve bola de prata, etc. Mas seleção do Brasileirão 17, 20, beleza também. E seleção do Paulista 17. Pô, jogou muito, cara. 17 ele jogou muito. Foi sacanagem. E aí? 5 ou 6 junto com o Beraldo? Ai, cara. Ou um degrauzinho abaixo do Beraldo? Eu acho que ele vai flutuar entre essas duas. Por aí, exemplo, né? o primeiro turno do Brasileiro 17 era a pegada de melhor jogador. Dele ser o melhor jogador do campeonato. Depois, lateral, né? Depois no segundo ele tem uma queda ali, o Corinthians todo tem uma queda, é campeão, mas não ele é o Corinthians que fica invicto até o último jogo do turno, né? Exatamente. O Corinthians do Carille. Né? Atlético Goianiense, mas ele era pique de ser melhor jogador do campeonato. Eu jogaria junto com o Beraldo ali na 6. Pode ser. Acho que dá pra ir. Beleza. E o João Pedro, hein? Que hoje tá no Brighton. E que então, tá o na começo seleção, é né? meteórico, né? No momento da nossa gravação ele tinha sido convocado aí pra data. O começo é meteórico, assim, bagulho que ele meteu, sei lá, 4 gols em 4, 5 jogos seguidos, fazia gol em todo jogo do Maracanã. E aí, só como o Fluminense estava numa fase terrível financeira, qualquer proposta que chegava, o Fluminense vendia e tinha que vender. Tanto é que vende ele para o Watford assim, meio que do nada. E aí no Watford ele demora um pouquinho a jogar, ele demora um pouquinho a engrenar, então talvez ele fique abaixo aí por conta disso. No próprio Brighton hoje, ele não é titular absoluto, né? Uma hora ele é titular, outra hora ele reserva, dentro de uma rotatividade ali. Então, assim, eu acho que ele fez menos do que o Antony, menos do que o Douglas Luiz. O João fez. Eu tenho dúvida se ele não fez menos que o Cebolinha, pô. Se o Cebolinha não tá muito baixo, pô. Pode ser. Pô, o Cebolinha fez gol em Mundial, pô. Pode ser. Vamos jogar o Cebolinha pra 3 e manobra ele ali pra... Mas assim, não que seja demérito ao João Pedro. É que sim, é comparativo. Sendo bem sincero, ele tá muito mais longe do Ângelo do que do Cebolinha. Ele é muito mais Cebolinha do que Ângelo. Mas talvez até quem fique na nota 1, tá? Talvez até quem fique na nota 1, porque com todo respeito, o Ângelo não é uma perseguição, não rolou, pô. O Ângelo, ele tá aqui na nota 0, na condição de 24ª melhor promessa pós-Neymar, com uma galera aí gigante também. E deixando vários pra trás, que a gente cortou da lista. E, pô, não é demérito nenhum. Tava dando uma olhada aqui, João Pedro, temporada que ele tinha 18 anos, fez 10 gols, cara. É um número legal, pô. Muito bom. Número legal. Duplo dígito, como diria o poeta. O Rei da América a gente segura por 10 ou é exagero? Pô, o cara foi Rei da América. Cara, ele foi o promessaça, mano. Ele foi uma promessaça. Foi uma promessa absurda. Quantos anos ele tinha? Em 17? Quando ele foi o Rei da América? Depois de ganhar a Olimpíada no ano anterior. Ah, é verdade. Ainda tem ouro olímpico. Ele joga muito na Copa do Brasil, pô. Joga muito na Copa do Brasil. Que o Grêmio ganha em 16, Era o dono do time, pô. Ele era o dono do time. Cara, o Luan ele é de 9'3". O Luan jogou muito Ele agora. é março de 9'3", então ele tinha 24 quando ele ganha... Já não é mais promessa, né? Mas ele também não tinha saído do Brasil ainda. É verdade. Tem que limitar a idade? Vamos limitar a idade? Porque também é injusto, pô. Se a gente tirar a Libertadores do Luan na análise, né? Puta, então, mas a gente tirou do Gabigol, né? Mas ele já tinha batido e voltado. Entendi. É dureza mesmo, talvez a gente esteja sendo injusto. O Luan vai ter que ficar na 8 aí. No mínimo. O Luan jogou muito.
Eu acho que até os dois irem para a Europa, acho que ele jogou mais que o Gabigol. É. Eu acho. Então, mas eu concordo, vamos lá. É que existem 2 critérios. Até ele ir para a Europa ou até 21 anos de idade. 21, 22 anos de idade. Se a gente usar até ir para a Europa, o Gabigol se ferra no recorte, né? Porque não vale mas até 21 anos também, pô. Mas até 21 anos quem se ferra é o Luan, porque ele fez bem menos. Ele foi a Olimpíada foi com 23 entendi. E a Libertadores foi com 24. Eu acho que dá pra jogar o Luan na 8 nessa tua lógica aí, tranquilo. Com o Gabigol à frente. Ele ainda era promessa, mas já tinha mais idade, né? Eu particularmente falando, acho sacanagem. É muito difícil, cara. Pô, o Luan foi rei da América, gente. O Luan foi rei da América. Eu acho que o Luan, inclusive, tem que estar nessa história do jogo, né, que a gente tinha falado mais cedo, que você falou, ele tem que estar no mínimo na 9. Então, mas vamos lá. Tem que estar na 9. Então, é que qual foi o gancho que a gente pegou pra fazer o programa de promessa? O Estevão. O hype em cima do Estevão. Não é o Estevão com 24. Acho que a gente avaliar o Luan com 23, 24 fica muito distante da lógica do termo promessa no futebol. Pode ser. Entendeu? Promessa é o cara com 17, 18, mas aos 19, 20 ali, né? Mais do que isso, 24. Mas aos 24 a gente não olhava o Luan meio que tipo assim, pô, esse moleque vai jogar uma Copa do Mundo, vai jogar na seleção, ele ainda tinha uma perspectiva pro futuro ainda. Acho que naquele momento sim. Mas, por exemplo, ele é 3 anos mais velho que o Gabigol. Né? Na época se cobrou muito do Tite de que ele não deu chance pro melhor jogador da América, né? Por exemplo. Havia a expectativa do Luan ser um cara que gerasse impacto na seleção brasileira, né? Eu acho que o Gabigol faz mais cedo do que fez o Luan. Eu acho que o Gabigol tinha mais hype, porque a gente ouvia, acho que o apelido ajuda, né? Gabigol, então assim, tinha mais hype que o Luan. O apelido, né? Então, o recorde, ele fez, né, recordes de divisão de base de Santos, não sei se ele ainda é dele, mas durante muito tempo foi dele. Não sei Eu não sei se ainda mas enfim, que ele era o maior artilheiro das divisões de base do Santos, não sei o quê, então isso gerou um hype maior. Em bola jogada, até, sei lá, até a idade olímpica, por exemplo, em bola jogada, eu acho que o Luan fez mais do que o Gabigol. Ganhou mais títulos importantes, tem mais prêmios, né? Tudo bem que aí paga um pouco pelo Santos. Vocês querem trocar, então? Eu não sei, eu acho que só tivesse uma vaga na 9, no quesito promessa, eu acho que o Luan tinha que ficar à frente do Gabigol. Eu vou contigo. Eu desceria o Gabigol, botaria o Luan em 9. Talvez somos uma democracia. Eu vou contigo. Então tá, então o Luan vai pra 9. Marcos Leonardo. Cara, o Marcos Leonardo, ele tem contra si uma situação de um momento de Santos em que o Santos não competia, né? O Santos estava sempre no limite para se salvar, para ficar ali, brigou para não cair no Paulista, mas ele fazia muita coisa diante de um time que era muito empobrecido, né? Depois, até na hora, quando ele sai ou quando o Santos cai, passa a sensação dele não estar se importando muito, a torcida pega um pouco no pé dele. Mas num geral... Tem o episódio da viagem para Curitiba. E acho que ele tem culpa nisso, mas num geral, a sensação cara, ele fez muito num caos, né? Ele é de 2003, não viu nem o Penta. Em 2022, ele é um centroavante de 19 anos de idade que faz 21 gols. Então. E em 2023 ele faz 21 gols de novo. Num time... Cara, se alguém virasse pra você e falasse assim, cara, daqui a 2 anos, daqui a 1 ano e meio, né? Na realidade, 1 ano e meio, o Marcos Leonardo vai ter dado errado na Europa e ele vai estar no Al Hilal. Tu acredita? Eu falo, impossível. E eu acho que nem dá pra dizer que ele deu errado na Europa. Os minutos que ele usou do Benfica, ele aproveitou, cara. Entre aspas, que eu falei errado, entre aspas. Não, mas assim, que você bater no Al Nassr com a idade que ele tem, né? Al Hilal, perdão. O Al Nassr na cabeça. Você bater com o Al Hilal com a idade que ele tem, depois de pouco tempo de Europa, passa uma sensação de decepção. Também não, exatamente. Mas é que eu tô dizendo, que aí... Mesmo uma condenação caríssima, então, mas é que eu tô querendo dizer assim, ele não deu errado, como, por exemplo, o Gabigol deu errado na Europa. Não, nem se compara. Nem se compara. Acho que ali pesou alguém ter botado na frente dele um caminhão de dinheiro e ele falou, opa, eu vou. Porque, de fato, e aí é um fato, assim, o Bergvin foi para o Al Nassr, não foi para o Al Ittihad, e o técnico da Holanda, que é o Koeman, falou, para mim tá fora, não convoco mais. Não convoco mais, isso aí. O Cristiano Ronaldo fez 46 gols na última temporada e não está entre os 30 da Bola de Ouro.
Você perde relevância automaticamente. Aí não é a nossa opinião. Não, é a vida como ela opinião é, ele foi para um campeonato periférico. Ele foi para um campeonato que não é respeitado. Ponto. Não tô aqui, não é questão de... Isso é um fato. Como o nosso aqui também não é respeitado. Porque o Cano, pelo que o Cano fez, ele não merecia estar na lista de 30? Mas... Com todo carinho. Pelo que o Cano jogou no ano passado. Se o Cano faz... 40 gols no ano, Cano, recordista de gols da Libertadores. Se o Cano não merecia estar entre os 30? Não. Então, porque aqui não é respeitado, como a Arábia Saudita também não é. Isso é um fato, pô. Se o Cano em 2023 fizesse o que fez no Fluminense, num time da Espanha, ele era o candidato à bola de ouro. Claro. Se o Cristiano Ronaldo faz 40 gols na Espanha, ele era bola de ouro. Sabe nem ser na Espanha. Se ele faz na Turquia, ele tá nos 30. Se ele faz 40, se o Cristiano Ronaldo faz o que ele fez no Al Nassr na Turquia, ele estava entre os 30. Estava entre os 30. Tem dúvidas. Estava entre os 30. A questão é que com a idade que tem o Cristiano Ronaldo hoje, ele não vai conseguir fazer 45 gols no ano na Espanha. Esquece, porque não vai. Então, na Arábia Saudita é outro mundo. E aí isso vale pro Marco Leonardo, vale pro Ângelo. Assim, com todo carinho, eles que sabem da vida dele, mas pra mim a mensagem que fica é ruim. A parte esportiva não é a prioridade. Não. E assim, mas no Brasil eu não tenho nada contra, ok, tá bom. É ruim quando a gente analisa o potencial que o cara podia atingir. Mas assim, é uma decisão de carreira legítima, tá? Não tem... Como diria o poeta, sejamos justos. Não, estão em outras prateleiras Marcos Leonardo e Ângelo no futebol brasileiro. O Marcos Leonardo jogou aqui, muito mais. O Marcos Leonardo entregou mais. Entregou mais. Não se comparam. Não se comparam. É que assim, durante muito tempo... Deixa eu ver pelo que tá vendo aqui. Durante muito tempo as pessoas tinham a visão do Ângelo ser um jogador mais técnico, tá? Com mais ferramentas do que o Marcos Leonardo. Talvez até fosse, sabia? Eu acho que Talvez até fosse. Eu acho que era. Mas a transição do juniores pro profissional foi muito acelerada. Muito. O Ângelo estreou com 16, não foi? Pros dois. Acho que o Ângelo estreou com 16. Claramente o Ângelo, por exemplo, a parte de desenvolvimento técnico da finalização dele não estava pronta. Da tomada de decisão não estava pronta. Então, não acontece. Assim, eu talvez valesse. Subir o Bruno Guimarães para 6, subir o Antony e o Douglas Luiz para 5 e botar o Marco Leonardo na 4. Eu acho de boa. Pode ser. Acho tranquilo. Muito pelo Bruno. Acho que merece. O Bruno ficar na 6 ali. Bom, fechou. E eu acho que o Marcos Leonardo conseguiu, apesar do Santos ter caído, ser a referência do time dele. Pô, ele fez quase 50 gols antes de completar 20 anos num time que não conseguia produzir. O Cebolinha na Copa América de 19 estava no Brasil ainda? Acho que estava. Deixa eu pegar aqui. E ainda tinha a musiquinha do Marcos Leonardo, né? Pra ajudar no hype. Qual que é? Musiquinha de Menino da Vila, não era, Pseudo? Você lembra? Marcos Leonardo, Menino da Vila, caiu no alçapão, o peixão fuzila. Pode crer. Absurdo. 19 ele tava no Grêmio. Esse Cebolinha aí não merece estar junto com o Marcos Leonardo, não? Pô, o cara ganhou uma Copa. O último título da seleção brasileira, esse camarada jogava no Brasil e ele jogou bem, pô. Pode ser, tá bom. Sobe aí, o Cebola. Cebola! Porque boa parte que ele ficou sem... Se precisar pra cumprir a meta, a regra de preencher todas as notas, desce ele pro 3 de novo. Não, vai... Pelo amor de Deus. Não, tem gente ainda aí. Tá, vamos ver. Tem muita coisa. Vamos ver, vamos no Murilo agora. Cara, o Murilo jogou bem no Brasil, né? Então, é difícil falar o Murilo assim, porque quando ele vira titular no Corinthians, é uma fogueira danada e não tinha hype nenhum, ninguém falava. Diferente do que acontece com o Beraldo, por exemplo. Ninguém falava assim do Murilo. Aí o torcedor do Corinthians falava, mas sair, né, pro Brasil inteiro não tinha. E ele joga num nível absurdo que você olha e fala, onde é que estava esse garoto, né? E aí é muito curto, vai para uma Premier League e gera impacto numa Premier League. Então, assim, é uma coisa bem... Não é premiado com títulos, né? Como, por exemplo, foi o Beraldo, mas é uma coisa bem grande, né, cara? Pô, o Murilo jogou muito. Puta, então, mas aí ele vai ficar à frente do Marcos Leonardo e do Cebolinha? Mas vai valer o que o Murilo tá jogando na Europa? Por exemplo? Não tá valendo, né? Porque se tivesse valer, o Gabigol não poderia ficar na 8, né? Então. É isso, não tá valendo. O que ele jogou antes é curto, 27 com um pouco jogos, hype, no né? Corinthians. Mas ele joga muito, né? Ele joga num nível incrível, né? Ele faz praticamente o mesmo número de jogos do João Pedro. O João Pedro acho que faz 31. Deixa eu ver aqui. Puta, vai ser difícil, hein? Vai ser difícil. Ainda vem Rodrigo, ainda vem Vinícius. O Pedro faz 30, João Pedro faz 37. Não vai ter como o Murilo ficar numa nota muito alta nesse quadro que tá aí, nessa concorrência aí. Não vai ter jeito. Estamos falando de um Marcos Leonardo, principal jogador do time, Cebolinha, 2019 jogando muito. Eu acho que ele vai pra 3, cara. Vai ter que ir pra 3. Não vai ter muito jeito, não. Marcos Leonardo e Cebolinha, será que eles não podem ficar à frente do Antony?
Cebolinha teve conquista, cara. Pô, o Cebolinha teve conquista com a seleção brasileira. Teve Libertadores, meteu gol em Mundial. Não sei se o Cebolinha não ficou pouco, sacou? Trocar ele com o Antony? Pode ser. Ou pelo menos só subiu o Cebolinha. Mas aí acho que vai faltar nota faltar, aqui. né? Vai faltar nota. Faz a troca e vamos vendo. Tá bom. Paquetá. Tinha muito hype de base. Tinha muito hype de base. Ele entra no Flamengo, ele começa a trajetória dele de uma maneira um pouco torta até, inclusive, que ele era muito usado como centroavante pelo Rueda, lembra? Nas finais que o Flamengo perde as duas, para Cruzeiro, Copa do Brasil e Independiente na Sul-Americana, ele joga as duas de centroavante, e muita gente até falava isso, pô, ele tá indo bem de centroavante, mas pô, tem que tomar cuidado pro moleque não ficar fora de posição, para não atrapalhar a trajetória dele. Então, e aí tem, quando ele sai do futebol brasileiro, tanto ele quanto o Vini, a gente vai falar daqui a pouco, eles eram líderes do Campeonato Brasileiro, com o Flamengo jogando muito bem e passando pelos dois. Principalmente pelo Paquetá. Eu me arrisco a dizer até que o Paquetá era mais o craque do time do que o Vinícius Júnior. Isso é 18? Hein, Vess? Lembra? Isso é 18. Isso é 18, né? É 18. Eu acho que eles jogam bem no Brasil, assim. Não é um negócio gigantesco, porque não tem título. Pois é. Mas jogam bem. Eles jogam bem no Brasil. E não tinha tanto hype, né? O Vini tinha mais que ele. O Vini tinha mais que ele. E aí, que nota pro Paquetá, hein? Eu acho que ele tá frente, eu tenho que estar pelo menos na do Douglas Luiz. Ele foi líder do Brasileirão, com ele jogando muito futebol, pô. Impactando muito o Flamengo. Mas o Cebolinha tem mais título, né? Mas não tinha a sensação de uma grande promessa, né? O Vini tinha mais, né? O Vini tinha mais, eu colocaria ali no... É embaçado. Eu acho que vai acabar caindo uma galera. Eu acho que cairia todo mundo em bloco lá pra 1 e botar ele na 5. Tá. Bota aí. Cai só da 5 pra baixo. 5 pra baixo. Isso. E encaixa o Paquetá na nota 5. Isso. Eu acho que o Paquetá, ele gerou bastante, cara. Tá bom. Tá, Paquetá Mas acho que ele gerou menos... não sei. Aí a gente já cumpriu o regulamento. O Bruno ganhou a Copa do Brasil. Brasileiro, Copa do Brasil. O Bruno saiu como selecionável, né? O Paquetá não saiu como um jogador de seleção, por exemplo. Vamos pro Paulinho. Mas o Cebolinha saiu. O Cebolinha saiu. O Cebolinha não só selecionável como Mas o Cebolinha não foi titular em boa parte da passagem, né? Mas foi titular na Copa América que ganha. Quer voltar o Cebolinha pra 5? Começa titular, né? Quer voltar o Cebolinha pra 5? Eu voltaria. Tá bom, volta o Cebolinha pra 5. Cara, o Paulinho, ele começa jogando muito e começa, pra muita gente, o Paulinho, quando sai do Brasil, ele sai mais pronto que o Vinícius Júnior e não era uma opinião absurda, não. Muito pelo contrário. O Paulinho sai gerando o jogo, tomando decisão certa, fazendo gol. Então, assim, o Paulinho jogou muito no Brasil na época do Vasco ali. Eu acho que poderia caber o Paulinho na 7, cara. Na 7? Eu acho que sim. Ele sai mais com... Beraldo. Era no Vasco ainda, né? Era no Vasco ainda. Cara, a expectativa no Vini era muito grande. No Paulinho era muito grande. Tem vários amigos meus que... de hype tinha pra caramba. Tem vários amigos meus. Tem um grupo meu, só tem flamenguista e vascaíno. Só tem esses dois. E aí, na época, era uma porradaria, assim, estratosférica. Não, mas o Paulinho é melhor que o Cris. Não, mas o Vini faz isso aqui melhor. Aí, quando o Vini ganha a primeira Champions, aí os caras já começou a treta. Enfim, aí o Paulinho volta. Cara, é bizarro. Falar em grupo e porradaria, assim, hoje, de fato, estando num grupo de futebol, eu tenho a noção da porradaria entre São Paulinos e palmeirenses. Eu já sabia como era. Depois que eu entrei nesse grupo, amigo é mais do que eu pensava. Como diria impressionante. O áudio do WhatsApp, entrei num grupo bom. Amigo é doideira. É doideira. É o maior clássico do grupo. É Palmeiras e São Paulo. Doideira. Porradaria estanca. Porra, mas todo dia. É sangue todo dia. Loucura. E aí, Paulinho, o SR pensou na 7. 7, mané. Eu tô... O hype dele era sacanagem mesmo. Eu tô com a sensação da 7 tá muito alta, não? O hype dele era muito alto. Tá, mas aí a linha do será hype que o Beraldo entrega? não é mais? Não gerou eu mais acho que hype? O Beraldo é mais. Das 6, acho que quem mais gerou foi o Beraldo, tá? E eu acho que o Beraldo jogou muito também. Mas eu acho que... Mas quando... Vai voltar o Bruno Guimarães pra 5? E aí jogar o Paulinho pra 6? É. Pode ser. Ou baixar o Douglas...
baixar os 2 da 5. Esse Cebolinha sai de 4 para 5. Cuidado, né, Cebolinha, com isso. Cuidado. Ficar trocando sempre posição aí. Mas qual é a tua operação aí? Não, porque de fato... Baixa 4, baixa 5 e encaixa o Paulinho na 5, é isso? Talvez, não sei. Você vai ficar 2 notas a quem longe, do que o VSR sugeriu. Cara, aqui. eu acho que talvez em termos de hype, até por ser zagueiro e tudo, acho que talvez cair o Beraldo pra 5 e botar o Paulinho na 6. Pô, o Beraldo gerou muito, cara. Não sei. Pô, o Beraldo era um negócio... Acho que a gente poderia subir o Beraldo pra 7 e o Paulinho pra 6. Ah, não. Não? Acho que não. Errado? Quer descer alguém da 6? Pra você seria o Beraldo. Eu não Pra desceria o mim seria Beraldo. Eu não desceria o Beraldo Eu também. desceria o Bruno. Acho que o Bruno, acho que o Arana não. Mas o Bruno tá claramente à frente dos outros 2 da 5? Acho que tá no Acho bolo que ali. tem debate com os 2 da 5. Acho que tem jogo. Então tá bom. Tem jogo. Pedrinho. Cara, eu acho que o Pedrinho tinha... Quase que eu fui em pseudo. Eu acho que o Pedrinho tinha graves... Apelido? Quase que eu Não, fui. mas acho que ele sabe, pô. O Alegria e Anemia. Eu acho que Era o Pedrinho esse, tinha... É, ousadia. A ousadia e anemia, pô. Acho que ele sabe, pô. E acho que ele já brincou com isso O também. Pedrinho tinha graves problemas ali de fundamento, né? Tinha até problema... Agora falando Problema sério, físico, a brincadeira da anemia lá que a galera brincava, problemas sérios de nutrição na infância. Não, né? lembra? o Carille Teve falou gente sobre da... isso. Foi o Carille? Foi. Foi alguém da comissão técnica do Corinthians Carille. que falou que ele tinha que comer macarrão com leite condensado. Cara, pra poder dar ali a dose de carboidrato que ele precisava. Brasil, tamanho era o déficit nutricional dele. Isso é Brasil, Triste amigo. demais. Nossa. Eu acho que o Pedrinho foi muito levado, jogou bem em muitos momentos. Foi, por exemplo, naquela Copa do Brasil, o Corinthians é vice em 18, ele joga muito bem, faz o gol, elimina o Flamengo. Mas eu acho que o Pedrinho foi muito empurrado por ele estar num clube do tamanho do Corinthians. Acho que se o Pedrinho, pelo que ele fez num clube com menos apelo, eu acho que a sensação do Pedrinho seria pior. Eu acho que ali, enquanto promessa, eu acho que ele está ali no nível do Marco Leonardo e do Antony. Ele faz bastante jogos, se parar pra pensar, né, cara? São 20 no primeiro ano, em 17, depois 53, 57. Ele joga bastante, cara. Joga bastante no Corinthians. Você tá até lembrando, né, que aqui em São Paulo rolava muito, porque é mais ou menos na mesma época, a disputa ali de corintiano São Paulino com Pedrinho e Antony. Rolava muito. Eu acho até que o Pedrinho, por exemplo, a temporada 19 do Pedrinho, teve uma temporada de 7 gols e 8 assistências, né? Uma temporada boa temporada. É que assim, eu acho que super ok ele ficar ali junto com o Antony, não sei se junto com o Marcos Leonardo, esse é meu ponto. Essa é a minha dúvida aqui. Eu acho que o Marcos Leonardo foi mais dono do time dele do que o Pedrinho. Acho que dá pra jogar o Marcos Leonardo pra 4, de Pode repente. ser. Mas também não mais do que isso, tá? Mas é que nessa época, que é uma época que o Corinthians está piorando já, o Pedrinho era... considerado a reserva técnica do Corinthians, né? Pô, vou te falar, tá então me incomodando muito o Murilo na 2, mano. Tá muito, assim, mas muita coisa. Porque, pô, ele jogou muito no Brasil, cara. Fora que ele já... porque a gente não tá contando a Europa, né? Você quer inverter 2 e 3? Eu não sei, cara. Ou jogar ele pra... Mas se jogar ele pra 3, nós vamos ter um problema, porque não tem mais ninguém pra 2 eu acho do que tá faltando, né? Por isso que eu tô dizendo, eu acho que quem tá alto aí é o Beraldo. Enfim. Mas a distância tá muito grande. Porque a distância tá muito grande do Beraldo pro Murilo. Não sei. Eu não sei, meu. Talvez subiu o Bruno Guimarães. Antony na 2. Tô com você. Mas aí eu colocaria o Pedrinho. Murilo já sobe uma. Aí já sobe uma pro Murilo. Eu colocaria o Pedrinho junto com o Antony. Quer descer o Pedrinho pra 2 também? Eu desceria. Tá bom. Mas acho que até o Pedrinho, pô. Acho que o VSR não desceria, né? Eu acho que eu talvez não desceria, não. Talvez não desceria, também não desceria, não. Devolve pra 3. Isso. Beleza. Eu trocaria o Beraldo pelo Bruno Guimarães. Pelo Bruno? Tá bom, eu compro. Quem que vocês compraram aí? Bruno pelo Beraldo. Trocar. Tá, eu não compraria, mas vence a maioria. Porque eu acho que, de fato, a distância entre Beraldo e Murilo tava muito grande, cara. Tava falando grande. Em 5 notas quase. Tava muito grande. Pedro! Então, se a gente for considerar até ir pra Fiorentina, ele tem que ficar com a nota baixa. Fluminense. Vai levar em consideração Fluminense. Porque ele tem um começo meteórico, todo mundo via ali que ele era um centroavante diferente do que a gente tinha de produção. Ele chegou a ser convocado pra seleção e se machucou. Foi convocado e se machucou, né? Não foi papo de Real Madrid pro Pedro nessa época que ele se machucou? Nem lembrava disso. Tinha, pô. Papo de Real Madrid. Você vê como os joelhos do Pedro
Cara, o Pedro virou o jogador que virou, que a gente, eu pelo menos acho, um absurdo. Extraordinário. Mesmo sofrendo um LCA muito jovem na carreira. Né? E agora tendo que encarar então outro, aí acho que num geral, antes dele, ainda com um hype de promessa, eu acho que ele fica ali... na 4 ali, né? Na 4 ele vira ou na 3. Ele vira o que vira já depois da fase da promessa, né? Que é na volta ao Brasil, o hype joga ele pro alto, né? Tá. O hype joga ele pro alto. Porque à frente dele nós estamos falando de o Paquetá, que foi referência de um líder do Campeonato Brasileiro, que era o Flamengo em 18. Cebolinha, campeão da América e campeão da Copa América, não só de Libertadores e Copa América. Beraldo também, que era um selecionável. Bruno, que era um selecionável. Arana também. Palavra surpresa, porque esse é um momento importante. Porque a galera que vai olhar o print no final, os vagabundos, que não vem a discussão, nossa, o Beraldo na frente do Pedro, vocês estão malucos, o Arana, que é lateral esquerdo. Estamos argumentando, né? Estamos analisando o que era o cara quando ele estava na fase da promessa. Não é o Pedro agora de 2024, que aí é mole, pô. Aí é outro papo. Palavra surpresa de hoje, pensa em alguma aí. A palavra surpresa de hoje, deixa eu ver, será... Pode ser uma expressão? Com 2 palavras? Pode ser. Tá, como diria como... A palavra... Hoje eu tenho 2 palavras para dizer para você. Parabéns. Absurdo. Não cumpre. Para alguns desses que foram promessas e não cumpriram. Não cumprir. E aí, mais pra frente, Vitor Sá e Jorge Hugo vão trazer alguma palavra que não faz o menor sentido. Tá bom. Com isso, e você vai ter que inventar uma frase. Vai ter que ser agora, porque tá o meu muito... é eterna. Que é eterna promessa. Eterna. Tá bom. Boa, eterna e não cumpre. Vai ficar isso aí, Não tá difícil fazer frase com isso aqui não, hein? Não, dá pra formular legal. Manda nos comentários aí pra ver que você tava vendo a discussão inteira. Que você não fica só avançando pro final, porque isso aí é coisa de moleque. Perfeito. Certo? Rodrigo. Curiosamente, eu acho que a gente devia analisar os 3 juntos aí. Rodrigo, Vini e Vitor Roque? Por quê que você acha que tem que ser Porque juntos? exatamente tem três notas sobrando no 7 e no 8, né? 3 notas ali. Tá. Eu acho que a gente devia analisar ele meio que juntos, assim. Por quê? São mais ou menos da mesma geração. O Vitor Roque é um pouco depois, né? O Vitor Roque é um pouco depois. Novo, O Vitor Roque... Rodrigo e Vini são, né? Rodrigo e Vini são. Juntos. O Vitor Roque, ele é meteórico, ele faz gol em mata-mata de Libertadores, ele decide mata-mata de Libertadores com 16 anos. Fora de casa, né? Não, decide com o Libertad que ele faz o gol. Primeiro chute na bola dele foi gol. Golaço, inclusive. Um golaço. E depois ele decide o jogo contra o Estudiantes. Com 16 anos, depois faz muito gol no Campeonato Brasileiro. E aí vai para a Europa num momento que acabou que deu tudo errado ali, mas... Até agora, né? Até agora, Inicialmente deu tudo coisa errado. no Barcelona e tudo. Então, cara, mas o que ele faz é muito relevante. No Brasil é uma sombra. É muito relevante, assim. No Brasil, ele fez mais do que o Vini no Brasil? Eu acho que fez. Será? Eu acho que fez. Essa Porque é uma o ano questão. do Vini, por incrível que pareça, muita gente fala, cara, muita gente fica com o início do Vini, né? O 17 do Vini, né? Que é o 17 no começo do Brasileirão, né? Ele joga metade de 17, a segunda metade de 2017, e a primeira metade de 2018. Fica muito na imagem a primeira metade de 2017, onde de fato o Vini ainda não estava pronto. Não estava pronto. Pro profissional. Fisicamente falando, tecnicamente, eu estava lá no Maracanã no dia da estreia dele contra o Galo. Ele estava muito nervoso, ele errou muito. Só que os 6 meses finais de 18 do Vini foram muito bons. Foram muito bons. Ele faz aquele jogo antológico lá contra o Emelec, que ele faz gol de perna esquerda e o caramba, que ele bota o óculos, lembra? Aquele óculos preto e que um lado tá... De virada. Que ele faz de virada. Quando o Brasileirão de 18 para a Copa do Mundo, porque tem Copa do Mundo, o Brasileirão para. Quando para, o Flamengo é líder do campeonato e o Vinícius é o melhor jogador do campeonato até então. O Vini, ele tinha feito 18, só para complementar isso que você está falando, 32 jogos e 10 gols. Ele faz, por exemplo, o Flamengo ganha do Galo em Belo Horizonte, numa jogada fantástica do Vinícius, que ele dá o gol pro Everton Ribeiro, que ele dribla todo mundo do meio campo, faz o gol. Então, assim, ele sai jogando muito. Mas acho que, num geral, nesse período todo, de um ano, do Vitor Roque com a camisa do Atlético. O Vitor Roque fica 1 ano e meio com a camisa do Atlético. E o Vini, esse 1 ano, eu acho que o Vitor Roque fez mais. Mas aí o hype do Vinícius era maior, então eu acho que tinha que ser. Mas aí o hype do Vinícius não era maior também pelo fator, igual o fator Pedrinho aí, pelo clube onde ele jogava. Vitor Roque tá no Atlético, tá em Curitiba, pode tá ser. no centro midiático. Mas é que o Vinícius já era falado em divisão de base muito antes, né? Quando a gente fala assim, por exemplo, quem acompanha futebol de base, dizia até então que o Vinícius Júnior era o maior talento desde o Neymar, né?
Então, assim, depois o Endrick veio e tomou esse Vitor papel. Roque teve um assombro de base, porque tem o Cruzeiro, né, ainda, né? América, aliás, né? América, aí depois o Cruzeiro e depois... Aliás, esse programa aqui, ele chancela nível de gestão bizarra do Cruzeiro, né? A gente tá falando do Vitor Roque, que vai estar aqui pelo menos do 7 pra cima. Dá pra gente dizer que o Vitor Roque estará aqui. E ainda tem o Estevão, que tá na briga pelo 10. O Cruzeiro perdeu os dois por nada. Basicamente, zero. Então, assim, juntando o que jogaram e juntando hype, eu acho que seria o Vitor Roque na 7, Vini e Rodrigo na 8. Eu acho. Compro, mas eu queria dar uma olhada nas outras notas, dá pra fazer alguma coisa. Mas eu concordo, acho que os dois estão à frente do Vitor Roque. Então, o Rodrigo quando sai... E a dupla 8. O Rodrigo quando sai jogando num nível absurdo. Sacanagem. O Rodrigo tava pronto, pô. O Rodrigo saiu do Brasil pronto. Mais que o Vini. Lembra que eu falei do Estevão? O moleque nessa idade tá pronto. O que mais se assemelha de todos, com 17 anos de idade, ao isso que a gente tá falando foi o Rodrigo. Pô, o Rodrigo tava pronto. Embora o Rodrigo tenha jogado mais no Paulistão do que nos outros coisas, né? Mas a gente tá falando da parte técnica. Já chega no Real Madrid metendo gol de falta. Tá pronto, pô, tava pronto. Vamos pro 10, mas você quer dar um confere antes? Só pra ver se a gente não tá fazendo nenhuma loucura aqui. Né? Estamos fazendo alguns. Fique tranquilo. Com certeza Fique tranquilo. Opa. É verdade, né? Não é agora, depois de um ano e 3 meses de programa, né? Tranquilo. E depois de um programa delicado como esse. Não, e do outro programa que saiu, que eu recebi a mensagem, não lembro qual que foi, no século, que jogou no Brasil no século, jogadores sem Libertadores, lembra? Pô, esse foi caótico. Esse foi caótico. Eu recebi a mensagem falando assim... Já foi pro ar? Já foi. A galera tá vendo? Já foi, né? O amigo mandou uma mensagem e falou assim, pô, irmão, queria parabenizar que vocês fizeram 1 hora de programa sem critério. Parabéns, vocês conseguiram, irmão. Vocês conseguiram fazer 1 hora. Mostra o quanto talentosa é esta equipe. E que o Parreira vai pedir direito de resposta do Vitor Zé. Quem é o pseudo? Qual orientação que você me passa? O Luan, uma informação. Ele é o mais velho da lista. Ele é 1 ano mais novo que o Neymar só. Caramba, então, como a gente tinha falado no início, que, vamos botar os caras aí mais ou menos uns 4, 5 anos mais novos que o Neymar. STF tá querendo intervir. O STF tá querendo tirar o Luan. Aí é com ele, irmão. Entendeu? Aí é com ele mesmo. O STF de 0 a 10, neste momento, o Supremo Tribunal do de 0 a 10 cogita a possibilidade. Levou para a primeira turma esta questão. Mas o Luan estreia no Grêmio em 2014, né? Deixa eu ver aqui. Temos uma questão jurídica agora para resolver. Né? Questão jurídica decide quem é jurídico, irmão. Meu trabalho é votar. Que o Neymar é 9,2, o Luan é 9,3. Ou seja, eu poderia estar nessa lista de promessas. Você está dizendo querer... Toma. Tá querendo dizer que quem O que faltou pra mim foi detalhe, cara. É joelho, é peso, é cabeça. Pequenos fatores. 35 fatores aí mudava a minha vida. 35 pequenos fatores. Não tem aquele bagulho do cara... A gente tava gritando o gol do Wallace hoje na Champions. Não tem aquele cara que fala assim, time toma de 5-0 e fala assim, cara, foi no detalhe. Se tivesse... Não podia tem outra piada que o Pseudo contou pra mim. Depois da cirurgia, o cara nunca mais foi o mesmo. Mas qual cirurgia? Cesárea. Eu não fui mesmo desde ela. Mudei muito. Fala, meu velho. E aí, nós estamos enrolando e... conversa é trazer informação. Não, que eu ia ver aqui o... Qual é o ponto de checagem aí, velho? Não, de quantos jogos ele joga no começo, porque ele estreia em 14. Ele estreia em 14, mas eu tava querendo ver, não tô conseguindo aqui, porque tá com algum... E os caras com medo da inteligência artificial, né? Deixa eu ver. Bem, bom. Luan Guilherme de Jesus Vieira. Um abraço para o Vitor Lopes, estava gritando gol agora há pouco aí no meio da gravação. O grito de gol do Vitor Lopes vaza dos 8 andares do prédio. Coisa impressionante, cara. Rapaz... Cara, ele jogou 50 jogos em 2014, tendo feito 8 gols e dado 2 assistências. É um bom número. Ele já jogava bastante, né? Mas é um ano que... ele tem 21, né? Ele estreia com 21 anos no profissional, certo? Ele estreia bem mais velho. Com 21 anos... Mais velho. Endrick já não estava mais aqui, Estevão já não estava mais aqui, Vitor Roque, Vinícius Júnior, Rodrigo, Gabriel Jesus. Tá bom, se o Pseudo quiser tirar... Então caiu o grande Luan. Foi. E agora vocês vão decidir quem é o 10, certo? E aí sobe alguém da 8 para 9, não? Vocês que sabem, se vocês quiserem. Pô, tá valendo... Vou te falar, tem muita promessa legal que a gente podia subir aí. Se for pra subir da 8 para 9, é o Rodrigo, eu acho, né? Só um sobe, né? Até pelo que vocês disseram aqui. Aí eu acho que talvez suba o Gabigol, né? Pode...
Acho que o Rodrigo... Cara, que esse muito difícil. Esse programa, que os caras vão falar que esse programa foi feito pelo Ademir da Guia, talvez, o Mauro Betti. Talvez se botar porque hype... 9 Palmeiras e os dois segurados por 10 Palmeiras. Talvez se botar hype, talvez teria que subir o Vinícius, né? Hype Vinícius. Eu subiria Rodrigo e Vinícius. Não, é verdade, não pode. Só pode subir um. Não pode. Ou não sobe ninguém, se vocês quiserem. Não vai subir ninguém? Não sobe ninguém. Toma. Fica o Hendrick ou o Estevão que na aí 9. Se você sobe, você pode subir o Vitor Roque para 8, que eu acho que o Vitor Roque, com a sensação de promessa, fez mais do que assim, a sensação André. de promessa, muito mais que André e Arthur. Exatamente. Muito mais. Muito mais. Rapaz... Eu subiria... Vamos botar cada um. Eu subiria o Rodrigo, você subiria o Vini. E o Pseudo pode ser que desempate. Rodrigo e Vini? Não tinha falado do Gabigol? Não. Repensou. Refletiu. Rodrigo e Vini, no Brasil... Cara, acho que eu vou de Rodrigo. Rodrigo subiu. Então o Vitor Roque... coisa está pronto, que é o mesmo argumento que eu usei para segurar o Estevão. Estão sendo coerente com o argumento que eu usei. Então, e aí sobe o Vitor Roque para 8. Tá. E o 10, hein? Não quer ir subindo um não, para ficar bonitinho aí? Como assim? Subir da 6, da 7, da 5 para 6? Talvez subir o Paulinho. Aí é com vocês. Eu tô satisfeito, tá? Sobe o Paulinho pra 7 e fecha. Sobe o Paulinho e fecha. Beraldo não? Não, Cebolinha aí vai ficar muito longe do Murilo. Eu tô Jorge Igor Beraldo, hein? Beleza, né? Não, e eu Cebolinha. Depois do Jorge Igor do Bom, você é o Cebolinha. Alas e Cebolinha. Eu acho que eu deveria ir nesse modelo. Não, tá bom. Alas e Cebolinha é interessante, hein? Soa cara, legal, né? A cada minuto que passa da minha carreira, eu mudo meus nomes. Outro dia o cara me parou na rua. O camaleão do jornalismo. Outro dia o cara me parou na rua pra tirar uma foto e falou, o Wellise. Falei, oi, Wellise, quero tirar uma foto com você. Wellise. Tá bom. Aí é brincadeira. Vamos embora, vamos pro 10. Brincadeira. Vamos lá. É igual o nosso antigo nome, que os caras chamavam de tudo. A TV Interativa. TV Interativa, era uma festa. Vamos lá, o 10, assim... Temos um debate aqui, mas eu tenho meu 10, tranquilo, tá? Temos um debate entre melhor e maior. Tranquilo, não tão tranquilo, mas tranquilo, sabe? Vamos lá, Alas e Borges. Temos um debate entre melhor e maior. E como aqui foi analisado o jogo de bola que o amigo trouxe lá atrás, meu 10 é Estevão. Acho que na idade do Estevão, ninguém jogou tão pronto quanto o Estevão tá. Pra mim é o meu 10. E aí, VSR, seu 10? Eu acho que a gente pode estar sendo influenciado pela emoção do momento, né? Eu acho. Assim, porque o Hendrick é brincadeira, né, cara? O Hendrick decidiu um Campeonato Brasileiro, né? Sacanagem. Aí, ao mesmo tempo, a gente está gravando um programa que o Campeonato Brasileiro está no meio. Talvez se a gente gravasse em dezembro, o Estevão pode ter decidido um Campeonato Brasileiro. Mas, enfim. É por isso que eu falei que eu tô olhando o jogo, né? Não o que conquistou, o quão pronto esse cara tava. Porque, tipo, o Gabigol tá na 8 e não ganhou nada. Inclusive o hype, acho que o hype do Estevão também se deve ao Hendrick, né? Então, assim... Porque o Hendrick, uma coisa puxou a outra? O Estevão teve um começo mais tranquilo, exatamente porque tinha as cobranças no Hendrick, né? Então acho que isso pode... ali mas se a gente tá pensando assim em bola que jogou, pode ser o Estevão, acho. Pode ser o Estevão mesmo. Estevão seria o meu voto também, seria unanimidade. E se eu acho que a capacidade empatasse, ia de Estevão. A capacidade que o Estevão tem de influenciar o jogo, cara, é muito grande, assim. Ele muda... Tem jogos, assim, que você vê que ele muda o jogo. Assim, ele faz tudo bem, no jogo. O negócio é o seguinte, nós temos um novo ciclo de Copa começando, nós temos uma nova geração começando com o Estevão e Hendrick com a camisa da Seleção Brasileira. Se esse Hexa não pintar agora, porra, vai vir quando? Mas tem que botar pra jogar. Quando? Tem que botar pra jogar, né? Hoje, por exemplo, a gente tá... O jogo que vai ser mais tarde, segundo informações da imprensa, nenhum dos dois será titular, nem Estevão nem Hendrick. Ó os caras que vão vir... Ó a Seleção Brasileira. Vini, Rodrigo, aí chegou o Hendrick, tá chegando o Estevão, pelo amor de Deus. E ninguém vai dizer que não tem jogador, hein? Não tem. Ainda tem que ver se pode recuperar o Vitor Roque, de repente. Cara, assim, não tem jogador, a safra. Porra, isso quem fora, tá aí, galera. Isso fora Savinho, por exemplo, que tá no Manchester City. Pô, jogador tem, galera. Dá pra fazer mais aí, hein? Bola tá com eles aí. Semana que vem tem mais um do 0 a 10. Continue sugerindo temas, like e até segunda. Tchau. Toca o hino do Palmeiras, velho.